Então, meus queridos, é o seguinte, metaverso é mais um desses termos que caem de paraquedas todos os dias aí nas nossas vidas, né? E a gente tem que lidar com eles, digamos assim, de uma maneira rápida, tanto absorver como descartar da maneira mais rápida possível, porque são muitos, né? Ultimamente a gente tem, o que eu vejo aqui, os termos que mais chegaram recentemente, por exemplo, o blockchain, o NFT, né? A realidade virtual, a realidade aumentada, já são termos mais, assim, dos últimos 5 anos, né? Que as pessoas já estão habituando, mas também tem que lidar com isso, né? Extended reality, mixed reality, a gente está aí sempre DAO, né? Tem vários termos aí em Web 3.0 que a gente tem que lidar todos os dias. E o metaverso é mais um desses termos aí, né? Digamos assim, a primeira coisa sobre o metaverso é que não existem ainda especialistas em metaverso, vamos dizer assim. Existem especialistas em várias áreas que estão lidando com o metaverso, né? Aquela velha história do pioneiro. São as pessoas que estão trabalhando com o metaverso hoje, são os pioneiros do metaverso. E isso me remete, eu acho que é legal a gente tentar, na verdade, entender, digamos, o que é, assim, do que compõe o metaverso, né? Quais são, digamos, as peças, né? De onde nós viemos para chegar nesse metaverso aí. Eu gosto de dizer isso porque o metaverso ele lembra muito quando a web era a web 1.0, quando eu comecei a desenvolver websites. Nos meados dos anos 90 começou a ter internet, né? Aqui no Brasil, nos 96, 97, ali as pessoas começaram a conectar muito em casa, não era banda larga, era por telefone ainda, né? Linha, conexão de escada. A internet, o objetivo dela ainda não era igual era hoje, de assistir conteúdos, nem vídeos, nem tinha vídeo na internet, era tudo mais uma questão mais de informação, assim, uma coisa muito mais simples, né? O e-mail não tinha nem anexo e tal. Bem, então, me lembra muito, por quê? Porque nessa época, quando surgiu a internet, tanto as empresas quanto as pessoas comuns, né, não sabiam exatamente o que era, não sabiam exatamente como que iam se encaixar nisso, não sabiam que tipo de benefícios ou malefícios traziam, enfim, não sabiam absolutamente nada, mas uma coisa era certa: havia uma certeza de que as pessoas iriam entrar realmente, as pessoas queriam entrar. Era muito comum naquele tempo um cliente chegar e falar, cara, eu preciso de estar na internet. Às vezes a pessoa confundia, era muito comum, antes dos anos 2000, as pessoas confundirem até o e-mail com o site. Você perguntava para a pessoa, às vezes, aí, qual que é o seu e-mail, o seu site, ela te fala, responde o e-mail, porque né, não era uma coisa muito comum. Então, por que eles são parecidos, esses dois momentos? Né? O metaverso é a mesma coisa, as empresas e as pessoas também estão com a mesma dúvida. Eu trabalhei ano passado na Compass UOL, que é uma empresa do Grupo UOL, e tive a oportunidade de desenvolver lá uma série de projetos de metaverso, e clientes grandes mesmo chegavam e falavam claramente, claro, executivos de alto nível, falavam, olha, a gente realmente não sabe o que é o metaverso, mas a gente sabe que a gente precisa estar lá dentro. Aí eu fiquei lembrando, gente, igualzinho aqui, em 98, sei lá, 99, quando o máximo de interação que você tinha no site era um formulário de contato. Os sites, eles eram quase que folders digitais, assim, né? Eles não tinham informação indexada, nem nada. Então, era uma coisa muito nova. Eu gosto de falar, e tudo isso aqui era mato, moço, né? Era tudo uma novidade. E o metaverso hoje também é para todo mundo. Então, as empresas grandes. Então, eu vejo isso muito. Eu vejo o metaverso como um retorno à web 1.0. Por que eu estou dizendo isso? Rapidamente, depois dessa web 1.0 aí que eu estava falando, veio a web 2.0, tá? A web 2.0, ela é igual ao metaverso, ela é composta de um monte de fatores que a gente viu eles juntos e falou, isso aqui, a internet agora é diferente, vamos chamá-la de web 2.0. Por quê? Porque agora ela tem banda larga, que por sua vez permitiu trazer vídeos e conteúdos mais pesados, indexar o conteúdo, ou seja, antigamente a internet era como se fossem livros na biblioteca, não tinha indexação no conteúdo, você tinha que ir lá pesquisar um por um, né? Aí surgiu, o Google se fortaleceu, né, como um mecanismo de busca, mas principalmente, característica principal da Web 2.0, protagonismo das pessoas. As pessoas, é muito importante isso, a gente entender isso. As pessoas, elas eram, antes das redes sociais, especialmente o Orkut, o Twitter, depois do Facebook,
As pessoas, elas eram só espectadores, igual você quando você liga uma televisão, entendeu? Você liga aqui, ela assiste e pronto. Então, você não tinha um protagonismo, você era só mais uma pessoa, né, assistindo, fruindo daquele conteúdo. Com o Web 2.0 mudou. As pessoas passaram a gerar, produzir conteúdo de texto, no caso dos blogs, né? Tá, começaram a surgir os blogs, cada um poderia. Por que eu vou ter informação apenas num jornal ou numa revista, se as pessoas podem criar blogs e também criarem os seus textos? Veio também o YouTube, que as pessoas passaram a criar conteúdo em vídeo, né? Eu não vou ficar contando a história toda da internet, mas deu para entender aí que a Web 2.0 trouxe para a gente uma novidade, o quê? A ideia de que nós temos audiência, de que nós temos um poder de reverberar o que a gente pensa. E aí, para mim, na minha modesta opinião, foi o auge da internet. Foi o momento em que todo mundo via a internet como uma coisa positiva, uma coisa boa, uma coisa que ia mudar realmente o mundo, que ia transformar para o bem a vida das pessoas, né? E estava caminhando para isso, porque as redes sociais davam o protagonismo para o usuário, tá? O que aconteceu, então, que isso azedou? Chegamos no final, nós estamos vivendo agora, né, no momento, no final, nos últimos momentos da Web 2.0, né, que está morrendo nesse momento, e os primeiros momentos da Web 3.0. E o metaverso também pode ser chamado de Web 3.0, de uma certa forma, por incrível que pareça, porque o metaverso e a Web 3.0 têm os mesmos componentes, têm os mesmos componentes. Mas vamos fechar, então. Como é que é a morte da Web 2.0? O que aconteceu, então, de errado? Aconteceu que, com o tempo, nós deixamos de protagonizar, né? Quem realmente protagonizou, passou a protagonizar foi naturalmente o poder financeiro das Big Techs, né? Que nos transformaram de atores para, digamos assim, produtos, né? Você pode ver que a experiência hoje em rede social ela é muito diferente de uma experiência como era antes. A rede social ela tinha o objetivo de conectar as pessoas para que você pudesse acompanhar o que essas pessoas fazem, a vida delas, e pudesse criar vínculos e grupos entre si para gerar ainda, né, mais, digamos, empatia e união entre essas pessoas, mas fortalecer os laços, vamos dizer assim. E o que acontece hoje é justamente o contrário, tá? O que acontece é que existe um processo, o pessoal chama de TikTokização. Eu não falo mal do TikTok, porque para mim o TikTok é uma ferramenta que pode ser extremamente bem usada e realmente ela é muito bem usada por alguns profissionais, tá? Mas ela indica um movimento em que os formatos em que se você quiser continuar sendo protagonista e viver disso, como ser um youtuber ou um streamer, você vai ter que se submeter a todas as regras, por exemplo, do YouTube, que é o pior de todos, né? As pessoas que vivem do YouTube, eu tenho bastante pena delas, de uma certa forma, né? Menos quem ganha milhões, lógico, mas assim, quem está aí fazendo aí 10 mil, 20 mil views aí por mês, não ganha absolutamente nada, né? É uma mixaria. E tem que se submeter às regras, e se você deixa de postar um dia, você perde ranking na relevância da visualização, um monte de coisa. O que eu quero dizer? O Facebook é a mesma coisa, o Facebook acabou. O Facebook hoje você rola, a rede social de velho, né? Eu tô falando que é a rede que eu acesso, né? Se eu mais acesso. Você rola, você vê o quê? Conteúdo sugerido, conteúdo sugerido, conteúdo sugerido, algumas bundas, né? Desculpe o termo, mas é um processo também de te mandar um monte de conteúdo para te remeter a te fazer consumir conteúdo. Vamos resumir assim. A gente virou máquina de consumir conteúdo. As pessoas não ficaram mais felizes, elas ficaram cada vez mais em bolhas. Enfim, a Web 2.0, ela deu para ver, né? Eu dei alguns exemplos aqui, mas deu para ver que a Web 2.0 ela meio que descambou a internet inteira. As pessoas não sabem mais o que fazer com a internet e o metaverso é a opção, é a possibilidade que nós temos de criar uma nova internet voltando ao passado e tentando reconstruir aquilo através de quê? Da internet descentralizada, tá? É a base do metaverso. Eu acho que se é preciso, tipo assim, guardar um elemento, um DNA essencial, né, um gene essencial do DNA do metaverso, seria a internet descentralizada. Por quê? O que seria essa internet descentralizada? Olha, gente, o que é. Vamos pensar ao contrário. O que é a internet centralizada? É o que a gente vive hoje. A gente vive gerando conteúdo, falando da nossa vida, comprando as coisas, mostrando tudo dentro de 3 ou 4 empresas. Ou seja, tudo que a gente escreve é dentro do Facebook fica lá, centralizado, né?
Se você faz, tudo que você faz é dentro do sistema do Google, que é quase impossível de você sair hoje, né, de relevância, você tem toda a questão da relevância interna, das palavras-chave, dos produtos que o Google vende para poder você ter relevância lá dentro, então você fica centralizado no Google. O Google é que manda no seu negócio. Vamos dizer assim, o Google hoje, digamos, é a Big Boss, né? A centralização total da internet. O Google é a internet, vamos dizer assim, praticamente. Mas a gente tem outros também. Galera que centraliza o conteúdo lá no YouTube, que é do Google, tudo bem, mas do TikTok, não importa. Isso é uma internet centralizada, tá? Você faz, por exemplo, as redes sociais. Elas são idênticas para as pessoas. O meu Facebook, a minha linha do tempo, ela é idêntica à sua, a do seu pai, do seu irmão, do seu amigo. O que muda são as imagens ou o conteúdo que aparece, mas ela tem a mesma usabilidade, né? E não é compatível isso mais. Você tem uma experiência tão restrita, tão, como é que fala, arcaica, de certa forma, diante das tecnologias que nós temos hoje. E é isso, o metaverso, então, é isso, é um conjunto de várias tecnologias e conceitos, tá? Que pode ser compostas em formas diferentes, combinações, não existe uma fórmula certa para metaverso, ela tem um monte de elementos, que eu vou falar deles, e funciona exatamente como a internet. Tá? Um ambiente de metaverso é como um site, como um website. Só que ele pode ter um monte de tecnologia, como ser 3D, porque o metaverso não necessariamente precisa ser 3D, mas ele pode ser 3D. Ele tem uma característica de que ele pode ter multi-usuários, ele pode ter um monte de característica aqui. Muitas características lembram, inclusive, metaversos que já existiam antes, né? Vamos pegar o próprio Roblox aqui e outros games multiplayer aí que existem, que também já existem com o conceito de metaverso, tá? Vou apagar essa coisinha aqui. Bem, muita gente me pergunta, fiquem tranquilo que metaverso é um papo que a gente vai ter ainda muito, né? A gente vai ter agora e vocês vão ter aí durante bastante tempo. Muita gente pergunta, e como é que faz para participar do metaverso? Existem várias formas de participar do metaverso, tá? As mesmas visões de acessibilidade que a gente tem da internet, a gente tem para o metaverso. Então, existem plataformas de metaverso que você pode usar e fazer ser acessível pela web, né? Pelo celular, pelo computador, ou usando um óculos como esse aí que está na tela, que é um óculos Quest da Meta. Ele reconhece as mãos, inclusive, como ela está mostrando ali, né? Você pode usar com as mãos mesmo, é o finger tracking. Só que muita gente acha que, como o Facebook foi que trouxe o boom desse termo, muita gente ainda acha que precisa de óculos VR, mas não necessariamente, né? Pouca gente tem condição de arcar aí com óculos VR, mas para algumas aplicações, para empresas específicas ou para alguns casos, é muito bom. Igual, por exemplo, eu desenvolvi uma aplicação VR para vacinação infantil para o SESC. E aí a criança pode escolher se ela vai no navio fantasma ou se ela vai no fundo do mar com a sereia. E lá, por exemplo, no fundo do mar, ao invés dela, na hora dela tomar a picadinha, a sereia coloca uma conchinha no braço dela para ela poder ganhar uma super velocidade. Então, assim, vocês estão entendendo, né? Assim, o óculos VR ele é uma ferramenta, mas, na minha opinião, pelo menos os projetos que eu vendo, né, que eu sobrevivo também de metaverso, eles são projetos mais inclusivos, né? Em plataformas web mesmo, que você possa acessar com facilidade, né? Então, vai de cada necessidade. Então, a participação do metaverso pode ser tanto na web, quanto você baixar um aplicativo, quanto usar um óculos VR. Existem muitas plataformas de metaverso. Então, se a gente está descentralizando a internet, o que vai acontecer? Vai começar a ter um monte de outras plataformas, que são, de certa forma, redes sociais também, né? Porque as pessoas estão lá dentro, estão interagindo, assim. Vão começar a ter outras plataformas, muito mais plataformas, tá? Já que a gente está deixando de ser vertical e ficando horizontal, né? Descentralizando. Então, existem já muitas plataformas. Na verdade, existem, para te falar a verdade, é provável que existam já na casa de centenas de plataformas de realidade de metaverso. Metade delas estão relacionadas a jogos. A gente já conhece muitas dessas aí de jogos. Então, eu não vou falar especificamente das plataformas de jogos, mas as plataformas que, né, estão mais relacionadas a outras atividades, não de jogos, de atividades, negócios e serviços e etc. e tal. Ok? Existe também a possibilidade de você fazer uma plataforma. E, né, a gente pode também, tem clientes que vão, não, nenhuma das plataformas que existem atendeu, tem os que a gente quer, a gente vai pegar, então, vai criar uma plataforma com uma moeda própria, né? Uma característica muito comum também do metaverso é o blockchain. Blockchain, para quem não sabe, é um termo que vale a pena pesquisar. Blockchain, se eu pudesse resumir,
é uma forma de você trafegar e encriptar dados de uma forma muito segura, tá? Inclusive contratos nisso, né? No blockchain, né? Ethereum, que vocês devem ter já ouvido falar, né? Você pode fazer contratos inteligentes. Fala aí, você ainda vai ouvir falar muito nisso. Você ainda não ouviu falar. É um contrato, como se fosse um contrato de compra e venda, um contrato normal que a gente faz, só que você transforma ele num código, numa hash, a gente chama em termo técnico uma hash. É uma sequência de números blá, 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 com centenas, milhares de números, porque é uma criptografia gigante. Aliás, isso é uma questão problemática do blockchain, que é isso, que como cada pessoa que tem um uma moeda ou um elemento, um NFT que seja de blockchain, ela herda todo o histórico de blockchain, que o blockchain ele guarda também nessa linha de códigos, né, de letras, e guarda também toda a sequência do histórico de negociações. Então, assim, vai ficando gigantesco. Mas isso é um papo para a gente ter depois. Tá? Muita gente fala assim, o Bitcoin, por exemplo, você vai ter poder computacional para gerar, porque é gigante, né? À medida que vai ter mais gente fazendo negócios, o blockchain vai ficando grande. Mas tudo bem. O que nos importa aqui é que as plataformas usam blockchain para quê? Por exemplo, Decentraland, que é essa primeira aqui, é a plataforma mais emblemática, mais famosa aí do metaverso, digamos, tradicional, se é que eu posso dizer assim, porque ela tem as pessoas que compraram lá os terrenos, vamos dizer assim. O que são terrenos? São ativos virtuais, eles não existem de verdade, mas eles são ativos digitais virtuais, ok? Mas eles estão associados a um blockchain. E qual que é o benefício? Alguém pode perguntar, né? Grandes vantagens, né? Eu gasto um dinheiro com uma terra virtual. Mas qual que é a premissa? Eu tenho associado a esse terreno virtual um blockchain desses aí que eu falei. E nesse blockchain tem um contrato lá, tá? Que eu tenho direito a voto, que eu tenho direito a sublocar meu terreno. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Que é a internet descentralizada? Ou seja, quem vai mandar no Decentraland não é o Google, não é o Facebook. São as pessoas que compraram. Imagina um condomínio fechado. É mais ou menos a mesma lógica, tá? Só que é mais descentralizado ainda, porque lá dentro você tem uma moeda própria, você tem um monte de coisa própria lá dentro, que dentro do condomínio não, você continua pagando em real, você continua vivendo no Brasil, e no Decentraland não. Deu para ficar mais assim, né? Eu dei um exemplozinho bem simples, só para a gente começar a entender. O Roblox é outra plataforma muito legal, né? Já vi muita gente falar, mas pô, eu vou fazer metaverso numa empresa de criança. Cara, vai dar uma olhada lá, que empresas que estão fazendo, o Banco do Brasil faz metaverso no Roblox, né? Você tem que lembrar que quem vai realmente ser os usuários que vão usufruir 100% vão ser os nossos filhos, nossos netos, né? Eu não tenho filho, eu tenho 13 gatos, mas eu sei que a maioria de vocês pode ter filho, tem irmão, ou tem, né? São as crianças, jovens, são os jovens aí de 10, 12 anos de idade aí, ou menos, que vão realmente usufruir. E o Roblox ele tem uma vantagem muito grande em relação a várias outras plataformas. Ele tem ferramentas de criação de jogos. Então, você pode criar um metaverso mais imersivo ainda, tá? É bastante interessante. Em matéria de acessibilidade, não é tão legal para alguns tipos de proposta, porque você precisa de baixar o aplicativo. Não é algo que você possa abrir o browser, né, o navegador, e ter a experiência de metaverso, por exemplo. O The Sandbox é uma plataforma também tão famosa quanto o Decentraland. Muito parecido também, tá? Bastante parecido. Lá é que você encontra, é parecido com o Minecraft, que vocês devem conhecer, tudo meio quadradinho, com voxels, né? Voxels é um pixel vetorial, vamos dizer assim, como se fosse um cubo, tá? Ele tem 3 dimensões, é um pixel tridimensional, o voxel. Então, o Sandbox é assim, ele é feito de voxels, bem estilo Minecraft. E o que tem de legal lá dentro? É que lá estão as grandes marcas. Vamos dizer que o Sandbox é a vitrine aí das marcas no metaverso, tá? E é muito legal porque você tem lá o Bored Ape, né, que é aquele macaquinho, aquele NFT lá do Neymar, você tem lá o Snoop Dogg, você tem lá as artes, tem um monte de atividade. Então, é muito assim, né? Não é uma plataforma que você fale, que você possa recomendar facilmente para uma empresa. Vamos supor, uma empresa, uma fábrica, uma indústria, alguém que quer fazer um metaverso, você quer desenvolver para a pessoa, você vai oferecer o sandbox, não vai ser uma boa. Por quê? Porque lá estão marcas gigantes. O custo é realmente muito alto. Da última vez que eu vi, estava em torno aí do terreno menorzinho, estava em torno aí de 10, 11 mil dólares. Então, assim, o que acontece, muita gente subloca e tudo mais, vai depender do tipo de contrato, tá?
Esse Gatter aqui, vocês podem reparar, não sei se está dando para ver na tela aí, mas os gráficos são 2D, meio joguinho Super Nintendo, assim. Para mostrar que o metaverso não precisa necessariamente ser 3D. Esse Gatter, alguns de vocês podem até ter usado já, imagino, é uma rede social, é um metaverso, né, uma plataforma focada em produtividade, em fazer reuniões, trabalho em equipes, muitas empresas estão usando, né? Digamos, eu já acho que é uma grande melhoria em relação à questão de ficar restrito só a Zoom e Teams, né? Que ficaram muito famosos na pandemia, muito, né, se incorporou à nossa vida. E o Gatter é uma alternativa. Você continua tendo vídeo e tudo, mas num ambiente mais gamificado, mais legal, mais humano, mais, né, mais bacana. E finalmente o Mozilla Hub, que é uma plataforma que eu desenvolvo muito nela. Eu tenho um benchmarking dela, ela perto das outras plataformas é uma plataforma web, tá, gente? WebXR. E ela é muito fácil de fazer, ela está hospedada, ela tem automaticamente na Amazon, né, na AWS, então ela sai barata, ela sai muito em conta, tem todos os benefícios aqui para gente usar o Mozilla Hubs, tá bom? Ele tem, claro, né, meus amigos, tem muitos outros aí, plataformas, eu escolhi essas, que elas são as mais emblemáticas aí. Um outro ponto interessante é isso, mas o que na prática eu posso fazer com o metaverso, tá? Primeira coisa, que vocês estão vendo uma imagem aí, essa imagem eu não falei de um metaverso importante, uma plataforma de metaverso importante. Seria injustiça de quem, digamos, inventou não, né? Quem trouxe esse termo metaverso aí para a moda foi o Mark Zuckerberg, né? Ele também tem uma plataforma. O Facebook, a Meta, tem uma plataforma de metaverso, mas só que ela é exclusiva ainda, tá? Para a realidade virtual. Eu vi uma notícia ontem de que eles vão pegar as plataformas de realidade virtual e vão trazer também para fora dos óculos. Isso pode ser uma grande sacada, tá? Porque vocês sabem, ele está sendo super pressionado. Já foram gastos 15 bilhões de dólares para construir essa plataforma aqui do Mark Zuckerberg. Não é pouco dinheiro, não, tá? A plataforma chama Horizon, ok? E a plataforma tem vários subprogramas, vamos dizer assim. Essa que vocês estão vendo é o Horizon Workroom. Então, Workrooms. Então, é feito para sala de reuniões mesmo. Ele tem um negócio muito legal que você usa o controle e mapeia a sua mesa real. Você define o teclado, você coloca a marca do seu teclado, se ele for um teclado de marca, e você digita no teclado real e se vê no realidade virtual digitando o teclado também. Então, assim, fizeram agora, teve a conferência do Facebook agora, na semana passada, e eles mostraram a parceria que eles estão fazendo com a Microsoft também, para trazer a suite Office toda para dentro do Horizon também. Então, assim, e realmente, gente, para quem experimentou usando o Oculus Quest, né, que é o óculos do Facebook, da Meta, muito gostoso, tá? Você consegue ficar aí pelo menos 30 minutos, uma hora, tranquilo, na produtividade, sem cansar os olhos, que a latência é muito baixa. E eles lançaram o óculos novo, que é mais legal ainda, então, assim, a tendência é que eles lancem óculos melhores. Mas alguém brincou, né? Pô, você vai pagar $1.400 nesse óculos novo aí. Alguém brincou. Para trabalhar, né? Alguém brincou. Cara, mas a verdade é essa. A gente trabalha grande parte da nossa vida, né? Se a gente conseguir formas de trabalhar que sejam mais legais, mais imersivas, mais interessantes, por que não, né? Então, assim, existem aplicações, então, na educação, muitas aplicações. Eu mesmo estou desenvolvendo na Criativar agora uma plataforma de metaverso para FGV, a gente está fazendo uma para Sebrae, tá? Então, na educação a gente pode, né, fazer desde uma aula muito especial, muito mais imersiva, com conteúdos aí, aulas mediadas, com esferas 360, onde você possa transitar entre elas. Eu vou mostrar alguns exemplos que eu desenvolvi daqui a pouco, para ficar mais claro. Na área da saúde também nem se fala, né? Você poder treinar as pessoas, os médicos, fazendo cirurgias em personagens ali holográficos, virtuais, né? Você capacita melhor, você pode ter um gêmeo digital, igual na indústria que a gente vai ver ali na frente. Na área de negócios, eu vou falar de um case aqui, vou falar de 2 cases meus aqui na área de negócios, mas é uma área muito extensa também para se trabalhar com metaverso. Você pode desde ter uma versão de um marketplace tridimensional, imersiva, com uma série de atrativos e benefícios, né?
E na parte de eventos é uma das partes que o pessoal mais faz, né? Mais óbvias, assim. Você cria, por exemplo, feiras, você pode criar simpósios, né? As pessoas, você pode colocar lugares fixos nas cadeiras, assim, ou você pode deixar as pessoas livres para caminhar, conversar umas com as outras, transmitir ao vivo. Então, evento né, tem muita aplicação. Na indústria tem muita aplicação também, né? Mas o gêmeo digital, para mim, é a que mais me parece que as indústrias mais estão ligadas, assim. Por quê? Porque imagina você está na indústria de aviões, por exemplo, tá? Aeronáutica. E aí você vai mexer num motor que custa milhões de dólares, literalmente. Se você for treinar aquilo no motor de verdade, você não vai ter tanta liberdade assim para poder avançar no seu estudo, porque se você cometer um vacilo, o prejuízo vai sair na casa dos milhares de dólares, né? Ou centenas, que seja. Então, assim, o gêmeo digital, o próprio nome diz, você replica um ambiente, uma situação ou uma máquina, tá? Ou uma tecnologia, idêntico no mundo virtual, é um gêmeo digital. E aí você pode utilizar vários recursos, como a realidade aumentada, a realidade virtual, para poder fazer análises de design, análises de funcionalidade. Você pode usar luvas de feedback áptico. O que é um feedback áptico? A maioria das pessoas sabe, mas não sabe o nome, não associa o nome. Nós conhecemos o feedback visual, ou seja, o que a gente vê, né, como um sinal de trânsito, ou quando o seu celular, né, acende, mostra uma coisa, então você tem um feedback visual. A gente tem um feedback auditivo, que o nome é óbvio, né, quando alguém buzina, quando faz o barulhinho de alerta do Instagram, chegou uma mensagem do WhatsApp, né, e tem um feedback áptico, que ele não é nem visual e nem auditivo, ele vibra, ele é físico. A vibração do celular, por exemplo, é um feedback áptico, porque ele não é som e ele não é visual. E então, luvas de feedback áptico são luvas que têm sensores e motores, e que quando você encosta virtualmente no objeto virtual, ela vibra em diferentes frequências e intensidades. Então, isso permite com que você, de certa forma, sinta os objetos e as peças virtualizadas também. Não fica uma coisa assim só, como se estivesse mexendo num fantasma. Tá? Eu vou dar play aqui num vídeo para mostrar algumas plataformas de metaverso aí que são famosas e que algumas utilizações, né, dessas plataformas aí, você tem um pouco dessas todas que eu mostrei, Decentraland, o Sandbox, né, e vários outros. E uma coisa legal do qual a gente vai falar é sobre isso aí, ó, sobre a questão do NFT e das criptomoedas, que tem uma presença muito intensa nessa nova realidade, tá? A primeira coisa é a seguinte, eu faço uma pergunta para vocês aí agora, para vocês refletirem. Vocês já têm a criptocarteira de vocês, a crypto wallet de vocês? Aí você pensa, poxa, para quem não tem, né? Você pensa, para que eu vou ter uma cripto carteira, vamos dizer? Nem sabia que existia isso, vamos dizer, tá? Então, de cara, eu recomendo a vocês que criem as suas cripto carteiras. Elas são gratuitas, você não vai gastar um centavo. Eu sugiro que vocês depois aí da nossa conversa ou agora mesmo abram uma janela que você tem e procure por MetaMask. MetaMask. Tá? Tem uma raposinha que é um símbolo. Para você ter a sua primeira carteira virtual. Sabe por quê? Gente, vai ser cada vez mais comum a gente passar a utilizar outras moedas, tá? Como. Aí tá até mostrando aí na tela o MetaMask, ó. Tá? Vai ser mais comum a gente tanto utilizar moedas como Ethereum e outras, né, moedas baseadas em blockchain, criptos, o pessoal fala criptos, né, chama de criptos, quanto também os seus ativos digitais, virtuais dentro desses ambientes. Aí alguém deve estar pensando, poxa, mas quando o Gasal está falando isso, eu penso assim, eu vou guardar, ficar gastando dinheiro com roupinha virtual, eu vou ficar gastando dinheiro com... É isso que eu vou guardar na crypto wallet? Sim, e também isso, vamos dizer assim, isso também, é muito mais do que isso, mas lá na crypto wallet você tem seus ativos digitais que podem ser qualquer coisa digital lá dentro, seus contratos digitais, né? Você comprou alguma coisa que seja um ativo digital, como uma camisa mesmo, para um avatar, que seja, tá? Isso vai estar lá também. Lembrando que a maioria das pessoas compra NFT
qualquer coisa em NFT visando ter um benefício no mundo real. Olha como que isso é muito importante, tá? Tanto que as marcas, quando elas estão vendo que vender NFT só artisticamente falando, né, como no caso do Neymar e tal, milionários que têm, né, grana especulativa na arte, as pessoas não compram, né? É preciso que você venda, você compre ativos digitais que te deem benefícios reais. Vocês estão entendendo o pulo do gato? É preciso que haja uma conexão do metaverso no mundo real, senão fica uma bagunça completa, tá? Eu mostrei um pouco aqui desse slide, eu falei já um pouco do blockchain, né? Espera aí, gente, eu acho que tá tocando um vídeo sozinho aqui. Tocou sozinho aqui, foi mal. Deixa eu ver aqui. Pronto, perdão. Então, o NFT é isso, né? Gente, o NFT ele é idêntico ao. Ele é um blockchain. É igual eu falei lá. É igual um contrato, é igual qualquer. O NFT nada mais é do que você transformar alguma coisa. A gente falou de contrato, né? Mas eu posso transformar uma imagem, eu posso transformar alguma coisa que não seja um contrato, igual o contrato virtual, ficou claro, né? Dá para transformar ele num blockchain, transformar ele num troço ali super seguro, registrado, né? No NFT você pode transformar isso também, você pode criar uma camiseta 3D para ser avatar no metaverso e deixar lá vendo no marketplace qualquer e ela tem você compra não apenas o objeto 3D, mas você compra a hash inteira, o código inteiro, que pode inclusive estar dentro dele, que, por exemplo, eu só criei 5 camisetas dessa, e cada camiseta dessa, quando a pessoa que tem essa camiseta, primeiro que ela vai tirar a maior onda lá dentro, porque só são 5, questão de status é muito importante, por incrível que pareça, muito mais que a gente despreze, e segundo, vai ter um desconto de 30% em qualquer produto aqui da Grife. Estão entendendo onde é que eu quero chegar? Você não compra só um NFT, mas vocês entenderam o que é NFT. Por quê? É um ativo digital qualquer que ele está associado a um código, que é o blockchain, que as informações estão encriptadas lá dentro, que é seu, que te dá direito a isso, etc. Tá? Pergunta que muita gente faz. Eu já tenho site, já tenho app, já tenho redes sociais, por que eu deveria entrar para o metaverso? A primeira coisa é tentar sair da dominação da internet centralizada. Né? O que a gente é hoje é refém do Google, refém do Meta, refém de todas as plataformas. Nós somos reféns. O que as plataformas. A gente é refém do algoritmo, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa que eu vejo é isso. Dá para a gente aproveitar e pensar novas possibilidades de quebrar isso e sair do algoritmo e criar experiências próprias para os usuários que têm a ver conosco e criar uma relação de empatia com eles dentro dos nossos metaversos e, desculpa o termo, mas dar um pezinho na bunda também dessa dominação aí da internet centralizada, tá? E a segunda coisa é que tem um monte de recurso legal, que você pode continuar tendo o site, o app, as redes sociais e começar a fazer as experiências no metaverso. E qual seria o futuro do metaverso, vamos dizer assim, né? Aí, como nosso tempo aqui já está avançando, eu vou brevemente mostrar algumas coisas para vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui primeiro. Eu estava falando dos gêmeos digitais. Vocês ainda estão vendo minha tela? Sim. Então tá, isso aqui, por exemplo, é um transformador elétrico que a gente fez em realidade estendida, usando realidade aumentada, mas é estendida porque dá para usar óculos também, né? Não é só realidade aumentada, dá para usar óculos. É um transformador de 20 metros, tá? Então, as pessoas com esse transformador, os técnicos podem ter um gêmeo digital que ele indica um problema na máquina real e ele mostra na máquina virtual onde que é o problema, por exemplo, tá? Mas são várias aplicações. Vou mostrar para vocês como que é, ó. A gente foi com um galpão vazio, né? Projetamos aí no chão o transformador industrial. E aí a pessoa pode fazer uma inspeção, uma análise, sem estar com ele de verdade próximo. Então, acho que esse case ele é interessante. Isso aqui eu vou mostrar um outro case, por exemplo. Você quer ver uma aplicação legal? Fazer reuniões no metaverso. É uma forma legal das empresas começarem a utilizar. Né? Eu recomendo isso, que se dê um primeiro passo. Um primeiro passo legal é criando uma sala no metaverso gratuito e fazendo reuniões. Isso aqui foi uma reunião que eu fiz no dia 23 de junho com a Deloitte.
E aí o que eu fiz? Coloquei a marca do cliente na parede, coloco lá o tema, coloco um monte de informação, né? Coloco uma esfera 360 que vocês vão ver no meio da experiência. Vou dar um play aqui para vocês verem. Vou baixar o volume aqui. Então, ó, você tem todo um ambiente. Ao invés de fazer um PowerPoint, o que eu faço? Coloco nas paredes ali uns painéis com uns infográficos. Tá vendo que o vídeo da pessoa fica na cabecinha do avatar, ó? Então você coloca ali um capacete e o vídeo da pessoa, ao invés de ficar esse vídeo nosso aqui no que a gente está tendo aqui agora, por exemplo, a gente tem muito mais imersão, né? As pessoas conversam entre si dentro dos ambientes. Quer ver? Ele vai chegar perto dos infográficos, para vocês verem, tá vendo? Ó, aí eu explico lá o metaverso, mostro os infográficos, ó, todo mundo chega perto, conversa. E aí é legal que em determinado momento você pode entrar junto de uma esfera 360, que é um recurso muito bom, porque você pode fazer visitas mediadas a ambientes 360 que estão no outro lugar, né? Você pode botar uma câmera transmitindo ao vivo 360 numa outra reunião e você entrar lá dentro dessa outra reunião que está acontecendo ao vivo. Quer ver? Ó, vai entrar agora nessa esfera aí, ó. As pessoas todas entrando na esfera 360, ó, entrou. E aí, lá dentro da esfera 360, olha que interessante. Você tem um outro universo paralelos lá dentro para poder juntos analisarem, tá? Então, reuniões no metaverso são muito legais. Mas eu queria agora, para fechar, mostrar um estudo de caso da Yamaha aqui. Esse é um projeto que eu espero que eu tive a oportunidade de desenvolver lá na Compass. E o que a gente fez? A gente levantou as dores do cliente Yamaha, tá? Gente, eu preciso de ver meu WhatsApp aqui urgente, que eu estou esperando aqui um retorno do meu médico, só para poder ver se é ele, tá? Vocês perdoem aqui um segundo. Tá, ok. Não. Desculpa, tá, pessoal? Então, olha só. A Yamaha, ela estava com um problema lá, né? Ou seja, o que eu quero dizer com esse case aqui? Eu quero ilustrar que não adianta entrar no metaverso. O metaverso não vem antes do problema. O problema vem antes do metaverso. Querem entender? Ou seja, para a gente entrar no metaverso, a gente tem que ter antes levantar problemas que a gente tem e que a gente possivelmente poderia resolver com o metaverso. Esse é o ponto. Então a gente levantou aqui para a Yamaha várias dores. A principal é que o cliente da Yamaha estava tendo só um ponto de contato com a Yamaha, estava só comprando a moto e não estava indo na autorizada para fazer revisão, não estava fazendo nada com a Yamaha, comprando nada na grife e tal. Então a gente criou uma solução de metaverso que ela é baseada em gamificação, tá? Missões gamificadas e numa garagem virtual no metaverso. E como é que é esse metaverso? Ele funciona dentro do próprio aplicativo da Yamaha. Deixa eu dar um F11 aqui para. Tá dando para ver aí? Tá mostrando? Tá mostrando. Então, massa. Então, vamos supor, esse metaverso, ele funciona dentro da própria aplicativo da Yamaha. Então, dá para fazer uma parte de metaverso dentro de um aplicativo ou de um site do cliente. Então, o que a gente fez? A gente criou aqui uma parte de gamificação em que só a pessoa com o chassi da moto que pode entrar. Então, tem um conceito de internet descentralizada que é a escassez, que é o conceito das moedas digitais, inclusive. Tá? Elas só são valorizadas por causa da escassez. É igual o diamante. Né? Hoje, diamante vale muito, mas se cair um meteorito com um monte de diamante na Terra, né? Milhões de toneladas, o preço do diamante despenca. É a mesma coisa. Tá? Então, aqui também, assim, a gente criou um metaverso em que só podem entrar pessoas que têm o chassi da moto, ou seja, as motos é que são as estrelas, né? Tanto que é a moto que aparece no meio aqui, não é nem o rosto do usuário, que normalmente a gente vê na gamificação, né? Você coloca um nome aqui para a moto, um apelido, né? Trovão Azul aqui, por exemplo, e você entra com o chassi da moto real. Aí você tem aqui, como em qualquer sistema de gamificação, né? Quais benefícios que você tem nesse nível e tal, nada de novo aí. Até agora eu não mostrei muitas novidades. Só que tem aqui uma garagem virtual, que aqui sim é uma porta no metaverso. Esse ambiente é 3D, em que você pode entrar, você pode chamar outras pessoas para convidar e ver sua moto. A moto que está aqui é a sua moto real, tá bom? Só que tem um detalhe, você pode incrementar ela em até 5 níveis, 4 níveis, perdão, tá? Mas para você incrementar, você usa pontos. E para poder ganhar os pontos, aí sim entra o pulo do gato. Eu criei pontos de contatos do usuário com a Yamaha, vários jogos, desde uma roletinha que todo dia você vai ter que ir lá e tocar, ou seja, eu já melhorei o ponto de contato da Yamaha, era um só na vida inteira, passou a ser, se o cara for na roleta, passou a ser um por dia, por exemplo. Já melhorou. E aí ele vai ganhando pontos, ele tem outros aqui que ele
gincana, coisas mais, joguinhos mais assim, caça ao tesouro, que ele tem que ir em lugares próximos das autorizadas, e aí aproveita, ele faz a revisão da autorizada e já ganha os pontos. Você está entendendo, né? E aí você ganha os pontos para usar aqui na garagem virtual. E aí, olha que loucura. Os itens que você faz a tunagem da moto, nos 5 níveis, né? Você aumenta o. Você fica curioso para saber em quantos níveis, né? Como é que são itens virtuais que não existem, tipo um carburador a plutônio, modo invisible, que você sai do trânsito invisível. Ou seja, você cria uma curiosidade, uma brincadeira com o usuário, de que ele vai querer sempre chegar no próximo nível para ver qual maluquice que vai ter na moto dele. No final, no nível 4, a moto vai estar repleta de acessórios virtuais dos mais malucos, até voador, teletransporte, sabe? Modo automático, um monte de coisa. Mas aí você pensa, muito engraçado, muito bonitinho, muito legal, mas e na prática? Na prática, a Yamaha pegou um valor que ela ia investir em publicidade, um grande valor, tá? E resolveu distribuir para as pessoas que estão nessa rede social aqui. E esse é um dinheiro que vai para um público muito exato, porque só motos, chassis e Yamaha estão participando. E o mais legal, a gente botou na ponta do lápis, se a pessoa crescer os 4 níveis aqui da moto, em todos, né, os níveis, representa uma economia em benefícios em torno de 400 a 500 reais por mês, na ponta do lápis. Desde descontos enormes até produtos da grife Yamaha que são enviados no dia do aniversário do cara. Então, assim, o que eu falei lá no começo? Ativos digitais, ou seja, uma moto virtual, que está relacionada à moto real e que te destrava benefícios reais. Não ficou legal assim? Não deu para entender bem? Agora pensa na hora de você vender sua moto, que interessante. Né? Eu quero comprar uma moto. Aí apareceram 2 motos, 2 vendedores, com 2 motos do mesmo modelo, né? Só que iguais, mesmo ano, idênticas. Só que uma delas, a pessoa não entrou no metaverso, não fez a gamificação, não fez nada. Tá? Ou seja, eu não tenho nenhum ativo digital associado a essa moto. A outra moto tem um ativo digital associado, porque o chassi dela está lá, dentro do blockchain, na garagem virtual, e todos os benefícios vão junto com a moto, ou seja, o dono da moto não adianta. Os benefícios são da moto. Olha que loucura isso. Não são do usuário. Então, se eu vou vender essa moto, naturalmente essa moto representa para mim muito mais benefício para quem vai comprar, porque você já compra a moto com um monte de benefício real, não é benefíciozinho de marketing, de mentira, de coisas concretas. Então, eu acho que esse é um bom exemplo aí para exemplificar Opa, apertei a bobagem aqui. Uma aplicação prática, assim, comercial do metaverso. Acho que a gente está chegando no final do prazo, mas eu acho que espero que tenha ficado claro aí para vocês um pouquinho, né, dos elementos do metaverso, né? Estou à disposição aí para a gente conversar. Eu não sei se eu vou poder ficar muito para responder pergunta, eu peço até